a comunhão frequente e a oração. 1. Desejo de perfeição. O primeiro meio é o desejo de perfeição. Os desejos piedosos são as asas que nos erguem da terra. Como São Lourenço Justiniano diz, o desejo dá força e torna a dor mais leve. Por um lado, os desejos dão força para caminhar rumo à perfeição, e por outro lado, aliviam o cansaço da jornada. Aquele que tem um desejo real de perfeição não deixa de avançar continuamente em direção a ela, e assim avançando, finalmente chegará. Ao contrário, aquele que não deseja a perfeição sempre voltará para trás e sempre se encontrará mais imperfeito do que antes. Santo Agostinho diz que não avançar no caminho de Deus é retroceder. Aquele que não faz esforços para avançar sempre será levado para trás pela corrente de sua natureza corrupta. Aqueles então que dizem Deus não deseja que todos nós sejamos santos cometem um grande erro. Sim, pois São Paulo diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus deseja que todos sejam santos, e cada um segundo o seu estado de vida. O religioso como religioso, o leigo como leigo, o sacerdote como sacerdote, o casado como casado, o homem de negócios como homem de negócios, o soldado como soldado, e o mesmo ocorre com todos os outros estados de vida. São belíssimos os conselhos que minha grande intercessora Santa Teresa dá sobre este assunto. Ela diz: nossos pensamentos sejam grandes, porque deles nascerá o nosso bem. É preciso ter cuidado para não ter desejos empobrecidos, mas confiar em Deus de modo que, esforçando-nos, chegaremos pouco a pouco até onde os santos chegaram com a graça de Deus. E para confirmar, diz ter visto almas corajosas que alcançaram progressos consideráveis em um curto período de tempo. Nossos desejos agradam ao Senhor como se já fossem postos em execução. Deus Todo-Poderoso não concede favores extraordinários, exceto onde o seu amor é seriamente buscado. Deus não deixa de retribuir todo bom desejo nesta vida, pois é amigo das almas generosas que não confiam em si mesmas. Esta mesma santa era dotada de tão grande espírito de generosidade que disse a Nosso Senhor que se visse outros no paraíso desfrutando dele mais que ela, não se importaria, mas se visse alguém que o amando mais do que ela deveria amá-lo, não saberia como suportar. Devemos, portanto, ter grande coragem. O Senhor é bom para quem nele confia, para a alma que o procura. Deus é extraordinariamente bom e liberal para com uma alma que o busca de todo o coração. Nem os pecados do passado podem ser um obstáculo para nos tornarmos santos, se tivermos o desejo sincero de nos tornar santos. Santa Teresa observa: o diabo se esforça para nos fazer pensar que é orgulho alimentar desejos elevados e desejar imitar os santos. Pelo contrário, é de grande valor encorajar-nos com o desejo de grandes coisas, porque embora a alma não tenha de uma só vez a força necessária, mesmo assim luta ousadamente e avança. O apóstolo escreve: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E a glosa adiciona até mesmo os pecados. Até os pecados do passado podem contribuir para a nossa santificação, na medida em que sua lembrança nos torna mais humildes e gratos ao testemunhar as graças que Deus derramou depois de nossos ultrajes. Não sou capaz de nada, diria o pecador. Não mereço nada além do inferno, mas eu tenho que lidar com Deus de infinita generosidade, que prometeu ouvir todos que invocam. Agora, como me resgatou de um estado de condenação e deseja que me torne santo, e agora me oferece sua ajuda, certamente posso me tornar um santo, não por minhas próprias forças, mas pela graça de meu Deus que me fortalece. Tudo posso naquele que me conforta. Filipenses 4:3. Quando, portanto, tendo bons desejos, devemos ter coragem confiando em Deus, esforçar-nos para colocá-los em execução. Mas se depois encontrarmos qualquer obstáculo em nossos empreendimentos espirituais, devemos repousar tranquilamente na vontade de Deus. A vontade de Deus deve ser preferida antes de todo bom desejo. Santa Maria Madalena de Paz preferia permanecer vazia de toda perfeição do que possuí-la sem a vontade de Deus. Resolução. O segundo meio de perfeição é a resolução de pertencer totalmente a Deus. Muitos são chamados à perfeição, impelidos pela graça, concebem o desejo de alcançá-la. Mas se nunca decidem realmente adquiri-la, vivem e morrem no mau cheiro de sua vida morna e imperfeita.
O desejo de perfeição não é suficiente se não for seguido por uma firme resolução de alcançá-la. Quantas almas só se alimentam de desejos, mas nunca dão um passo sequer no caminho de Deus. É desse desejo que o homem sábio fala quando diz: os desejos do preguiçoso o matam, em Provérbios 21, 25. O preguiçoso sempre deseja, mas nunca resolve tomar os meios adequados ao seu estado de vida para se tornar santo. Ele diz: entregar-me-ia inteiramente a Deus se estivesse na solidão e não nesta casa. Se pudesse viver no mosteiro, eu me entregaria totalmente. Ao mesmo tempo, não pode sustentar uma companhia desagradável, não pode tolerar uma palavra de contradição, perde-se em preocupações inúteis, comete 1000 faltas de gula, curiosidades e orgulho. Ainda assim suspira ao vento: se eu tivesse isso, se eu pudesse aquilo. Tais desejos fazem mais mal do que bem. Alguns se alimentam deles e, enquanto isso, continuam levando uma vida de imperfeições. Dizia São Francisco de Sales: não aprovo quem, estando empenhado em algum dever ou devoção, resolva suspirar por algum outro tipo de vida não compatível com sua posição atual, ou por exercícios não adequados para o seu estado atual, pois serve apenas para dissipar o seu coração e fazê-lo definhar em seus deveres. Devemos, portanto, desejar a perfeição e resolutamente tomar os meios para alcançá-la. Santa Teresa declara: Deus só procura uma resolução da nossa parte. Depois ele fará todo o resto. O diabo não teme as almas indecisas. Por isso deve-se usar a oração mental a fim de obter os meios que conduzem à perfeição. Alguns oram muito, mas nunca chegam a uma conclusão prática. A mesma santa disse: prefiro uma oração curta que produz grandes frutos do que uma oração de muitos anos nos quais a alma nunca chega a resolver fazer algo digno de Deus Todo-Poderoso. Aprendi por experiência que qualquer que se proponha a fazer uma grande obra, por mais difícil que seja, se o fizer para agradar a Deus, não tem razão de ter medo. A primeira resolução deve-se fazer todos os esforços e morrer em vez de cometer qualquer pecado deliberado, qualquer que seja, por menor que seja. É fato que todos os nossos esforços, sem a ajuda divina, não podem nos capacitar a vencer as tentações. Mas Deus deseja que, de nossa parte, esforcemos-nos violentamente. Assim nos suprirá depois com sua graça, socorrerá nossa fraqueza e nos capacitará a obter a vitória. Essa resolução remove de nós todos os obstáculos para seguirmos em frente e, ao mesmo tempo, dá-nos grande coragem, a certeza de estarmos na graça de Deus. São Francisco de Sales escreve: a melhor segurança que podemos ter neste mundo de estar na graça de Deus consiste não exatamente em sentir que temos o seu amor, mas no puro e irrevogável abandono de todo nosso ser nas suas mãos e na firme resolução de nunca consentir com qualquer pecado, seja grande ou pequeno. Nisso consiste o que significa ter uma consciência delicada. Observe-se que uma coisa é ter uma consciência delicada, não é a mesma coisa que ter uma consciência escrupulosa. Ter uma consciência delicada é um requisito para se tornar um santo. Ser escrupuloso é um defeito e faz mal. Por isso devemos obedecer a nossos diretores e superar os escrúpulos, que nada mais são do que alarmes vãos e irracionais. Por isso é necessário decidir escolher sem reservas o melhor, não só o que é agradável a Deus, mas o que lhe é agradável mais. São Francisco de Sales diz: devemos começar com uma resolução forte e constante de nos entregarmos totalmente a Deus e protestar a Ele que para o futuro queremos ser seus sem qualquer mérito, e então devemos depois renovar frequentemente esta mesma resolução. Santo André Avelino fez a promessa de avançar diariamente em perfeição. Não é necessário que todo aquele que deseja se tornar um santo faça disso um voto, mas deve se esforçar todos os dias para dar alguns passos à frente na perfeição. São Lourenço Justiniano escreveu: quando uma pessoa está realmente abrindo o caminho, sente em si mesmo um desejo contínuo de progredir. E quanto mais se aperfeiçoa na perfeição, mais esse desejo aumenta, pois à medida que sua luz interior aumenta a cada dia, sente-se carente de todas as virtudes e de todo o bem. E se por acaso está ciente de algum bem que faz, sempre lhe parece muito imperfeito e faz pouco caso. A consequência é que ele está incansavelmente trabalhando para adquirir perfeição. E devemos começar rapidamente a não esperar pelo dia seguinte. Quem sabe se depois teremos tempo ou não. Eclesiastes nos aconselha: tudo que tua mão encontra para fazer, faze-o com todas as tuas faculdades. O que você pode fazer, faça-o rapidamente e não adie.
E acrescenta um motivo: pois que na região dos mortos, para onde vais, não há mais trabalho, nem ciência, nem inteligência, nem sabedoria. Na próxima vida não há mais tempo para trabalhar, liberdade para o mérito, prudência para fazer bem, sabedoria ou experiência para receber como conselho. Depois da morte, o que está feito, está feito. Uma freira do convento de Torre de Spec, em Roma, cujo nome era Irmã Bonaventura, tinha uma vida muito tíbia. Veio um religioso, padre Lancísio, para ministrar os exercícios espirituais às freiras. Esta freira, não sentindo vontade de se livrar da tibieza, começou a escutar os exercícios sem boa vontade. Mas logo no primeiro sermão, ela foi conquistada pela graça divina, de modo que imediatamente pôs-se aos pés do padre, que pregava, e disse-lhe com um tom de verdadeira determinação: Padre, quero ser-lhe como um tom de... Desculpa. Padre, quero ser santa e imediatamente. E com a ajuda de Deus ela conseguiu. Viveu apenas 8 meses após aquele evento e durante esse curto período viveu e morreu como uma santa. Davi disse: Agora começo. Salmo 76, 11. Assim também exclamou São Carlos Borromeu: Hoje começo a servir a Deus. Devemos agir da mesma maneira, como se até agora não tivéssemos feito nenhum bem. Tudo o que fazemos para Deus é nada, visto que somos obrigados a fazê-lo. Portanto, deve-se a cada dia renovar a resolução de pertencer totalmente a Deus. Não se deve parar para observar o que os outros fazem ou como fazem. Aqueles que se tornam verdadeiros santos são poucos. São Bernardo diz: não se pode ser perfeito sem ser singular. Se quisermos imitar a vida comum dos homens, permaneceremos imperfeitos, como na maior parte do tempo eles são. Devemos superar tudo, renunciar a tudo, a fim de ganhar tudo. Santa Teresa disse: por que não chegamos à conclusão de dar todo o nosso afeto a Deus, Ele também não nos dá todo o seu amor. Ó meu Deus, quão pouco é tudo o que é dado a Jesus Cristo, que deu seu sangue e sua vida por nós. Exclama a Santa. O quanto damos é apenas sujeira em comparação com uma única gota de sangue derramado por nós, por nosso bendito Senhor. Os santos não sabem poupar-se a si próprios quando se trata de agradar a um Deus que se entregou totalmente, sem reservas, para nos obrigar a nada lhe negar. São João Crisóstomo escreveu: Ele deu tudo e nada guardou para si. Entregou-se inteiramente. Não há então desculpa para termos reservas para com Deus. Ele morreu por todos nós, até diz o apóstolo, para que cada um de nós viva só para aquele que morreu por nós. Ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu. 2 Coríntios 5,15.